Os times que são SAF no Brasil não vão ser campeões. Pelo menos não de forma frequente e consistente. Sou o Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte, e vem comigo que eu te explico. A questão das SAFs tem gerado muita expectativa e muitos torcedores. E eu tenho razões para acreditar e vou explicar a vocês por que eu acredito que os times que viraram SAF no Brasil, sim, os times de grande camisa me refiro, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, eles não vão ser campeões no Brasil. E esse motivo e essa razão se explica porque os donos dessas SAFs, diferentemente do que acontece na Europa, eles têm um outro objetivo aqui no Brasil, que é de gerar lucro único e simplesmente. Ah, Diogo, mas será que para gerar lucro o time não precisa ser campeão? Não necessariamente. Na maioria dos casos, inclusive, se você for fazer um investimento para que você seja campeão, provavelmente você até diminui a margem do teu lucro. Eu já expliquei isso no outro vídeo. E aí a pergunta que os torcedores fazem é: ah, Diogo, mas isso não faz sentido porque na Europa os times que viraram empresa, têm donos, eles foram campeões e ganharam vários títulos. Chelsea na Premier League, na Champions, o próprio Liverpool, Manchester City. Mas aí tem uma diferença da SAF lá na Europa para a SAF que ocorre no Brasil. E a diferença é básica. Os donos dos times aqui no Brasil, eles compram a SAF com o objetivo único e exclusivamente de ter lucro. Na Europa, os donos das SAFs, o dono do Paris Saint-Germain, o dono do Manchester City, o dono do Chelsea, ou pelo menos o Abramovich, que era o dono do Chelsea russo, eles não compraram esses times para ter lucro. O russo, dono do Chelsea, que agora me foge o nome, ele comprou justamente, e aí é uma opinião minha, porque ele precisava legalizar o dinheiro e ter uma imagem, vamos dizer assim, mais respeitável, já que ele vinha de uma oligarquia russa, ficou rico depois que a União Soviética transitou para o processo de capitalismo, onde tinham várias empresas estatais que migraram para a mão de algumas oligarquias, e ele está inserido nesse processo. Então, com o fim da União Soviética, ele ficou muito rico, e ninguém adquirindo ou sendo dono de algumas estatais é muito ligado ao Putin, né? Todos sabem disso. Então ninguém sabia mais ou menos de onde vinha o dinheiro, e para você ter respeitabilidade, você compra um time, faz um time vencedor a nível mundial, faz o seu nome a nível mundial, e aí você consegue criar uma imagem respeitável. E não foi para fazer lucro que ele comprou o Chelsea. O mesmo se aplica, por exemplo, ao Manchester City, que os árabes compraram, muito em função também de justificar algumas atrocidades que ainda acontecem naquele canto do mundo, ou o próprio dono do Newcastle, que comprou e o cara é acusado de ter matado um jornalista. Enfim, o dono do Paris Saint-Germain fazendo propaganda do seu país na Copa do Mundo, sendo que lá no Catar ainda tem trabalho similar ao trabalho escravo. Então, esses caras compram os times para, né, ter exposição, para ter uma imagem ou para legalizar um dinheiro, uma transferência. Né? Isso acontece e o futebol tem dessas coisas. Como diria o professor Luxemburgo, isso faz parte do futebol. Mas não é o caso das SAFs aqui. As SAFs aqui estão comprando os times justamente para ter lucros. E pouco se importam se o time vai ser campeão ou não. Claro, se o time for rebaixado, o time não tiver uma campanha aceitável, isso vai influenciar nos lucros, definitivamente. Mas não precisam montar o time para ser campeão. Não estou dizendo aqui que os times que viraram SAF vão ser rebaixados. Eu acho que eles vão ali transitar entre meio de tabela, uma Libertadores, uma Sul-Americana, vão ter um desempenho médio para bom, mas não vão figurar como postulantes aos títulos. Eventualmente vão brigar e até eventualmente podem ganhar, mas isso vai ser um ponto fora da curva. É só você ver como funciona o cenário de SAF
de times realmente onde a SAF entrou para investir e para ter um retorno, né? O único time que eu vi realmente que teve uma SAF com esse objetivo de ter lucro e foi campeão de coisas importantes é o Liverpool. Milan meio que está voltando, o Inter também, mas nunca conseguiram se reerguer nesse sentido. E já foram vendidos aí diversas vezes. E aí as pessoas falam, não, Diogo, mas se um time de camisa como Vasco, Cruzeiro, não disputar mais nada, a torcida vai fazer barulho. Cara, a gente nem sabe quem é o dono dessas SAFs. O Ronaldo Fenômeno é o dono da SAF oficialmente do Cruzeiro. Quem está por trás do cara? A 77, quem é o dono da 77? Tem vários acionistas. Para quem que o torcedor vai gritar, brigar? O cara pode estar numa ilha lá, tá nem sabendo se o Vasco está jogando ou não. Muito aí se o Vasco foi campeão ou não. O cara quer ver o resultado no final do ano, o resultado no balancete, o quanto deu de lucro. Acha que vai se importar com pressão de torcida no portão do CT? Esquece, isso é um outro mundo. E isso é para mostrar que definitivamente a SAF não é alternativa e não se encaixa num time do tamanho do Flamengo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Coloque aqui sua opinião e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.